Boa tarde, amados. Boa tarde, amadas. Cântico de Sião chegando na sua casa, chegando no seu lar, hoje com todo vapor, para a glória de Deus. Aleluia. A você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A você que já é inscrito, entre já deixando o seu like. A você que já é inscrito, compartilhe com quem não conhece, porque só assim, irmãos, eles vão conhecer e também passar a conhecer a palavra de Deus. Aleluia. Hoje, desta feita, eu quero publicar para os irmãos esse vídeo, um vídeo muito especial, conhecendo a Bíblia Sagrada, ok? Eu vou explicar aqui para os irmãos quantas letras a Bíblia tem, quantos capítulos a Bíblia tem, que ano que ela foi traduzida, tudo isso, irmãos, porque vocês estão lendo a Bíblia juntamente comigo e vocês precisam de saber dessas verdades, ok? Oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos mais um dia, por mais uma oportunidade, conhecendo tua palavra, Senhor. Senhor, nos dá o entendimento do céu, nos dá o entendimento do teu Espírito, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, conhecer tua palavra, estudar mais tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa cada ouvinte, cada irmão, que essa palavra, Senhor Jesus, possa ser como espada de fogo, que corta para lá, que corta para cá, Senhor, e que desfaz o mal. Em nome de Jesus. Aleluia e aleluia, Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, o título desse vídeo é Conhecendo a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, ok? Como arma espiritual. Aleluia. Antes de começarmos, se inscreva nesse canal, como eu já disse. Ative o seu sininho e deixe o seu like, ok, irmãos? Porque isso vai ajudar o YouTube a divulgar os nossos vídeos e chamar você através do sininho quando você ativar, ok? E também para divulgar os vídeos para outros irmãos, para que outros possam assistir e aprendam, assim como você tem aprendido neste canal, ok? Aleluia. Então, vamos lá, irmãos. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia é uma arma espiritual muito forte. Hebreus 4:12 nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante, mais do que uma espada de dois gumes, ok, irmãos? Deixa eu puxar mais um pouquinho para lá, porque está cortando a minha cabeça. Mais cortante do que uma espada de dois gumes, ok? Que corta a divisão da alma, das juntas, das medulas, e é apta, e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos, ok, irmãos? E as intenções dos corações. Amados, nós não devemos ler a Bíblia como um livro qualquer, de maneira nenhuma. Nem de jeito nenhum. De maneira qualquer. A Bíblia, ela requer que seja lida através do Espírito de Deus, ok, irmãos? Não queira ler a Bíblia assim, de qualquer jeito, porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus aos homens da terra. A Bíblia tem o poder de transformar vidas através da sua unção e seus ensinamentos, porque não se pode ler um livro assim, este livro de qualquer maneira, ok? Ou como se fosse qualquer um outro livro. Não. Porque você não vai conseguir entender nada, ok? Se você ler de qualquer maneira. Mas você não pode ler de qualquer maneira. Se você tentar ler ela como qualquer um outro livro, você não pode. Nós temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que pegar ela para ler e estudar a palavra de Deus. Nós precisamos da direção do próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio escritor, que ele foi inspirado, o Espírito Santo, aleluia. Ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para você, ok? Que já é um cristão. E passa por tantas dificuldades, problemas problemas difíceis, dificuldades. Eu digo para você, entre na palavra, leia, se fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia, meus amados irmãos, que o diabo tentou vencer Jesus lá no deserto através da palavra de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus levou ele ao deserto para ser tentado? Você sabia que o diabo tentou vencer Jesus usando a própria Bíblia Sagrada? A palavra de Deus. Por quê? Porque ele usou a palavra para tentar o próprio escritor, dono da palavra, que é Deus. Aleluia, Jesus. E você sabia que Jesus venceu também o diabo no dito da palavra? Aleluia, da própria palavra de Deus? Porque Jesus usou sua própria palavra
de uma forma legítima. Viu, irmãos? De uma forma legítima. De uma forma honesta. De uma forma santa. Enquanto que o diabo usou a palavra para fazer Jesus errar, para fazer Jesus pecar, ok? Você sabia disso? Você sabia que a palavra de Deus pode ser usada para isto? Se você estiver em Cristo, a palavra de Deus vai servir para abençoar, ajudar as pessoas. Mas se você estiver em Cristo, você vai compreender a palavra. Se você não estiver em Cristo, você vai compreender essa palavra toda errada, ok? E tem pessoas que usam a própria Bíblia para contradizer a própria Bíblia. Sendo que na verdade, a Bíblia se explica a si própria, a si mesma. Nela não há contradições na palavra de Deus, ok, irmãos? Quero trazer a vocês alguns conhecimentos, irmãos, e curiosidades, ok? Interessantíssimas sobre esta arma poderosa, sobre a palavra de Deus, que é a Santa Bíblia. Bom, a Bíblia, ok? Em grego, a palavra Bíblia significa Biblion, aqui nós chamaríamos Biblion, ok? Que é igual a livro por excelência. No latim, ela significa Biblos, ou seja, conjunto de livros, ou seja, uma biblioteca. A Bíblia é composta, meus amados irmãos, de 66 livros. 39 no Velho Testamento e 39 no Velho Testamento. 929 capítulos, 23.147 versículos, 592.429 palavras. Ok, irmãos? 2.728.100 letras. Ok, amados? Estão prestando atenção? No Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, existem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos, 181.253 palavras. 181.253 palavras. Ok, irmãos? Prestem atenção. 181.253 palavras. 838.380 letras no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em pergaminhos, ok? E papiros. No latim, papiros significa uma planta perene que se usavam como papel, ok, irmãos? Pergaminhos eram peles de animais mais tratado para se escrever a Bíblia. Não, a Bíblia, para se escrever a Bíblia, ok? Ela não era dividida, irmãos, nem em capítulos, nem em versículos. O Antigo Testamento foi escrita em hebraico, ok? E alguns trechos em aramaico. O que era aramaico? Aramaico era uma língua antiga, um dialeto vindo de Arã, ok? Antigas regiões do centro da Síria, ok, irmãos? Do centro da Síria. Com 3.000 anos de história, foi a língua dos impérios, ok? E línguas da divina adoração, é o que eles diziam. A Bíblia tem 40 escritores, no período de 1.600 anos. E estes homens que escreveram a Bíblia vieram de épocas diferentes, situações e lugares diferentes, ok? Eles não tiveram convivência um com o outro. A maioria deles viviam em épocas e lugares diferentes, ok? E situações diferentes. E falaram praticamente da mesma coisa, porque eles foram divinamente inspirados por Deus
para escrevê-la, a Bíblia, em capítulos. Atribuiu-se ao cardeal Hugo, falecido em 1263, e Stevens Lengo, falecido em 1228. A divisão em versículos, obra de Robert Stevens, em 1551. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em 1553. O mais traduzido, o mais vendido, o mais comercializado, o mais criticado, o mais divulgado, o mais usado por diversas religiões, o mais perseguido. O mais perseguido. E o livro que mais sangue se derramou por ser escrito, começando por seus personagens. Inclusive o personagem principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira tradução em português foi o Novo Testamento, por João Ferreira de Almeida, em 1681. Quem era João Ferreira de Almeida? Ou João Ferreira Enes, que eles chamavam. Foi no início pregador da Igreja Reformada, meus amados irmãos, nas Índias Orientais, ok? Nas Índias Orientais. Reconhecido, ok? Especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa, ok? A sua tradução do Novo Testamento foi publicada pela primeira vez em 1681, em Amsterdã. Almeida faleceu antes de concluir a tradução dos livros do Antigo Testamento. Ok? Chegando aos versículos finais do livro de Ezequiel. Aleluia. A tradução dos demais livros do Antigo Testamento foi concluída em 1694 por Jacobs Op den Aker. Jacobs Op den Akers. Também ministro da Igreja Reformada. Os volumes da tradução do Antigo Testamento em português foram publicados somente a partir do século XVIII. Em Tanquebar e Batávia, no Oriente. A primeira edição em um único volume de uma tradução completa da Bíblia em português foi impressa somente em 1819, em Londres. Além da tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida também escreveu algumas obras contra ensinos da Igreja Católica naquela época. Ok, irmãos? Naquela época. Para poder entender a Bíblia, irmãos, nós precisamos pedir entendimento a Deus e ao Espírito Santo ao lê-la. Quando você pegar a Bíblia, eu estou falando aqui para quem crê, né, irmãos? Não estou falando para pessoas incrédulas, não. Estou falando para quem crê. Quem são cristãos? Porque alguns se dizem serem ateus. Mas o interessante é que algumas pessoas leem a Bíblia tentando achar algo para contradizê-las. Mas eu te digo a você, que crê você, ok? Que crê você precisa chegar-se, para que você creia, é preciso que você chegue-se a Deus e pedir humildade, orientação ao próprio Deus, ao Espírito Santo, para que você compreenda as palavras santas de Deus e entenda e entendê-la mais facilmente. Primeiro devemos orar a Deus antes de lê-la, ok, irmãos? E foi o que nós fizemos, né, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 ao 14, diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Porque Deus vela pela sua... Deus nula revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito Santo esquadrinha todas as coisas, ok? Todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ele escruta, que a Bíblia diz. Pois qual dos homens entenderam as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão quem o Espírito de Deus revela. Ora, nós não temos recebido
o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras faladas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem carnal não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para eles são loucuras e não podem entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Agora, deu para você entender que você não vai conseguir entender a palavra de Deus se você não estiver no Espírito de Deus, se você não estiver lendo no Espírito Santo de Deus, se não estiver no Espírito Santo, porque tudo se discerne espiritualmente. Se você lê ela no modo natural, você não vai compreender, porque tem muitos enigmas, tem muitos segredos escondidos dentro das palavras de Deus, dentro das revelações. Primeiro, leia ativamente, leia repetidamente. Terceiro, leia pacientemente, preferência um livro por mês, ou do começo ao fim, está entendendo, irmãos? De Gênesis a Apocalipse, ok? Faça pergunta, quem são os personagens? O que está acontecendo? Qual o autor do livro? Por que foi escrito? Por que serve isto para a minha vida? Façam essas perguntas, leiam imaginando as histórias, se coloquem nas histórias da Bíblia. Imagine você fazendo parte daquilo. Use traduções diferentes, mas a essência é a mesma. Aleluia. Principalmente aos que conhecem, aos tradutores, João Ferreira de Almeida, a Shad e tantas outras traduções legais que você pode usar para compreender. Aqui nós temos uma Bíblia, como é que fala? Eu esqueci agora. Nós usamos ela mais em inglês, irmãos. Como é o nome, meu Deus? Eu não tenho minha Bíblia americana aqui para mim mostrar para vocês. Ela é a que mais chega perto da Bíblia grega, aleluia, das suas versões, ok? Eu esqueci o nome agora, não lembro. Então, irmãos, são tantas outras traduções legais que você pode usar para compreender melhor a tradução de frases, nos fazem entender melhor. Portanto, usemos as melhores traduções para que nos traga ao conhecimento. Receber revelações da palavra de Deus. A palavra de Deus é atual e válida, all the time, o tempo todo, para a sua vida e para a minha vida. Hoje, através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos guiará e nos orientará nas lutas, irmãos, do dia a dia, ok? Ele nos guardará e nos orientará nas lutas do dia a dia. Quando estivermos em batalha espiritual, e nos perguntamos, meu Deus, como vencerei essa batalha, esta luta? A orientação é a Bíblia. Lemos Marcos 4, verso 1 ao 20. Ora, outra vez começou a ensinar à beira do mar e a juntar-se a ele tão grande multidão. E ele entrou no barco e sentou-se, e todos estavam em terra, junto ao mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas e lhes dizia, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram, ok? E comeram. Outra caiu entre os espedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou, ok? Porque não tinha raiz. Secou-se, e outra caiu em espinhos, e os espinhos a sufocaram. E não deu fruto, mas outra caiu em boa terra, e vingando e crescendo davam frutos, e um grão produzia 30, outros 60, outros 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui Jesus conta a parábola e explica, verso 10, que se acham só os que estavam ao redor. Como é que diz? Jesus aqui explica, conta a parábola e explica no verso 10, quando se acham sozinhos, quando eles estavam só, Jesus explica para eles o verso 10. E os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola, ok? E ele lhes disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora será dito por parábolas. Porque vendo, usam dizer que não percebem. E ouvindo,
ouvindo, ouçam e não entendem. Não entendem. Para que não se cometam e sejam perdoados. E perguntou-lhes, não percebeu ainda esta parábola? Como, pois, vós entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvidos, vem Satanás e arranca-os a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria, recebem, mas não têm raízes em si e morrem. Vocês não sabem como vencer a orientação e corra para a palavra de Deus. Jesus dizia para escorrer para a palavra de Deus. Essas armas espirituais, irmãos, se você usar, você será vencedor no Senhor Jesus Cristo. Como Jesus venceu Satanás na palavra, no dito da palavra. Você também vencerá. Não tente mudar nada, ok? Na palavra. As revelações são naturais, ou seja, não procure espiritualizar, seja natural, e se for preciso, Deus te dará algo sobrenatural para que você entenda. E Deus te orientará e te mostrará livremente, ok? Leia querendo mudança na sua vida. Leia Marcos 4, 1 ao 20, que diz, eu marquei aqui, eu li para os irmãos, Jesus novamente ensina desta vez à beira do mar e pregava a mesma parábola do semeador, mas sendo aplicado com revelações diferentes. A palavra de Deus se revela de maneiras diferentes. Por exemplo, Isaías 61, verso 1 e 2, e Lucas 4, verso 18 e 19. A escritura só tem um sentido e deve ser entendida literalmente, embora exista uma outra verdade por trás. Exemplo, Ezequiel 47, verso 1, ok? Templo é igual águas da vida, ok, irmãos? Templo é igual águas da vida. Ou seja, Jesus sentido literal, oculto. Outra verdade é o Espírito Santo. Porém, o texto não está falando dele, mas está falando sobre ele. Aleluia, sobre ele. As promessas de Deus em toda a Bíblia estão disponíveis pelo Espírito Santo aos crentes de cada geração. Embora as revelações de Deus nas Escrituras sejam progressivas, ambos, o Velho Testamento como o Novo Testamento, são partes essenciais dessa revelação e formam uma unidade numa só, tanto o novo como o velho, e formam uma unidade. Uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que se abranja tudo o que a Bíblia diz sobre ela. Exemplo, doutrina da Trindade, 1 João 5 e 7, Isaías 6, 8 a 10, ok, irmãos? Onde fala do Pai. João 12, 36 ao 40, onde fala a respeito de Jesus, ok? Atos 28, 25 até o 27, onde fala a respeito do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Se lemos estes versículos isoladamente, nós vamos entender de formas diferentes, meus amados irmãos. Mas quando você lê vários versículos falando do mesmo assunto, aí sim a Bíblia está te dando a liberdade, ok? Portanto, pare de criar uma doutrina e pare de criar uma doutrina que ela não se baseia, ok? No só verso. Por isso, nasceram muitas seitas e heresias. Um texto sem contexto e pretexto é pretexto para a formação de heresias. Então, os versículos... muitas pessoas usam versículos para formarem heresias dentro da palavra de Deus. Aquele versículo, por exemplo, se tiver um versículo, ele precisa ter um contexto. Neste caso, quando vimos Isaías de 6, 8 a 10, ou João 12, de 36 a 40, Atos 28, 25 a 27, ok? Nós vamos ver a Trindade ali, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus agindo de forma diferente. A ação de Deus como Pai, a ação de Deus como Filho, a ação de Deus como Espírito Santo, aleluia. Existem muitas outras pessoas que não acreditam na Trindade. Acham que Deus é Deus, Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ok, irmãos? E muitas pessoas acham que eles nem existem. É algo imaginatório, irmãos.
Pessoas pensam assim às vezes. Veja o exemplo, se olharmos o sol, não podemos ver. Mas se pegamos algo e olhar para o sol, percebemos o sol apenas que ele é uma estrela. Um astro. Porém, existe algo interessante no discernimento da Trindade. Você olhando o sol, você contempla, ok? Como um todo, ok? O que mais tem o sol? Tem brilho. Este brilho sendo Jesus, é revelado na pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. E o calor do sol significa o Espírito Santo de Deus. Isso se chama tricotomia. E existe tricotomia em quase tudo, irmãos. Portanto, a Bíblia é rica em tudo, em seus textos. Exemplo, Daniel 2, 5 a 47, Mateus 10, 25 a 26. Leia esses textos. Lucas 10, 22, ok? E Gálatas 21, 2, 1 a 2. A Bíblia é para ser lida, irmãos, e praticada, ok? Caso contrário, não terá nenhum valor, não terá nenhum efeito para quem lê. Tiago 1, 1 a 22. E aqui terminamos, irmãos, ok? Terminamos aqui o nosso estudo. E veja, irmãos, veja que o diabo, ele, ok? Procurou ir contra o Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus, ok? Na palavra. Mas Jesus venceu ele através da palavra. E eu te digo também, vença o diabo. Vença suas batalhas espirituais. Aleluia. Vença o que está querendo te vencer. Vença o oposto. Aleluia. Paulo diz, nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Ok? Então, irmãos, vamos vencer através da palavra de Deus. Não é só ter ela aberta no Salmo 91 ali em cima de uma estante, não. Não vai fazer nada. Ela seria como um livro qualquer, não teria poder nenhum. Mas quando você pega a palavra, que você começa a ler, que você começa a falar, você vai ver que a palavra é a palavra de Deus. Ok? Glória a Jesus. Esta é a Bíblia. Como te quero, minha Bíblia amada, e te admiro no esplendor da luz que irradias ao contar a história do meu querido e Salvador Jesus. Tudo que sou aos teus ensinos devo, tudo que faço é inspirado em ti. Em minha vida és meu santo monte, onde me esqueço quanto já sofri. Quando surgir o chamamento santo, rompendo o manto e da morte aos céus, com Jesus Cristo subirei aos céus, pois me ensinastes o caminho a Deus. Aleluia, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus, e pratiquemos a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Senhor, por teus mistérios. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Tudo que nós temos, nós devemos à tua santa palavra, ao teu amor, à tua graça, à tua compaixão, à tua misericórdia. Obrigada, Deus, por tudo que tu tens nos feito. Senhor, fica conosco neste dia, nos abençoa e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo, amados. Deus os abençoe. Ouçam esse vídeo, proclamem esse vídeo, passem para que as pessoas entendam o que é a palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Paz.